Hello, sétimo ano, how are you? Here is Teacher Carla. E vamos lá, nesse vídeo a teacher vai estar sintetizando o conteúdo das duas últimas aulas, tudo bem? Então a gente vai trabalhar na parte A da Unit 8, ok? Que seriam as aulas da semana passada que ficaram pendentes. Então a gente vai estar resolvendo isso, tá bom? Então vamos lá. Conteúdo simples, tá? É mais sobre vocabulário do que qualquer coisa, tá bem tranquilo essa parte, ok? Então assistam o vídeo, façam os exercícios. Para a turma da manhã, na sexta-feira, eu estarei corrigindo o sétimo A e para o sétimo B, na próxima segunda-feira, estarei corrigindo. Ok? Yes? Alright. Então vamos lá. Página 297. Seguinte, nós vamos falar sobre filmes. Eles vão falar sobre a criação de alguns filmes, principalmente filmes de super-heróis, tudo bem? Esse é o conteúdo que vai abordar por aqui. Mas na página 297, vocês vão ver aqui, ó, algumas letrinhas com algumas categorias, tá? No Brasil também tem, só que cada país muda um pouco de acordo com a legislação, né? Então, nos Estados Unidos, você tem algumas letrinhas. Quando você vê um seriado, quando você vê um filme, né? Tem lá essas letrinhas do lado. E se você não souber o que são essas letrinhas, então a gente explica. Às vezes vem escrito, por exemplo, classificação 14 anos, porque tem cenas sobre sexo, drogas, violência, tarará. Né, conteúdo adulto, a partir de 16 anos, a partir de 12 anos. Então, são esses códigozinhos que estão aqui, tá? Então, o primeiro aqui é o G, ele é um verdinho. General Audiences. Então, quando tem um General Audiences, todo mundo pode assistir, tá? Desde os pequenininhos até os adultos, tá tudo certo. Depois você tem o PG. O PG é o seguinte: Parental Guidance Suggested. O que eles estão sugerindo? Que uma criança pode assistir desde que um adulto esteja acompanhando essa criança, tá? E que explique o que tá acontecendo, ok? Depois você tem o PG-13, que crianças com menos de 13 anos não devem assistir e ainda assim devem assistir com supervisão dos pais, tá? Então é conteúdo meio adulto, assim. Depois você tem o R, que é Restricted, que abaixo de 17 não deve assistir ou só com um adulto, tá? E depois você tem NC-17, que ninguém abaixo de 17 anos deve assistir de forma alguma, tipo, é vetado. Adolescentes não podem assistir, é conteúdo somente adulto, tá bom? Então, o que acontece? Vocês vão pegar o que tá explicando essas siglas aqui da explicação, né, que a teacher falou agora, e vocês vão associar com a explicação mais profunda sobre isso. Então, é um connect, ok? Vocês vão associar isso aqui com isso aqui. Yes? Ok. Depois do exercise 2, ele fala assim, dê a sua opinião, né? Discuta a seguinte questão. Do you agree or disagree with move rating systems? Explain your reasons. Você concorda ou discorda com as faixas etárias e as categorias sobre filmes? Né? No sentido assim, você concorda um filme a partir de 12 anos, 13 anos, 17? Você concorda com essas categorias ou não? Você criaria categorias diferentes, por exemplo, né? E você acha que funciona mesmo barrar, né? Ou você acha que as pessoas ignoram e assistem o que elas querem? Ok? Alright. Page 298, pode virar a página. Vocês vão ter um texto sobre o Zack Snyder, ele que fez o filme Batman vs Superman, ok? E aí tem o texto aqui, ele explicando como foi feito o filme, né? Ele é um cara que desenvolve vários filmes sobre super-heróis, e aí ele conta toda a história aqui. Vai daqui até aqui, ok? After that, seguinte, exercise 4. Dê respostas curtas de acordo com o texto, ok? Exercise 5. Vocês têm uma lista aí de palavras que estavam no texto, tudo bem? Aqui, ó. Todas essas palavras estavam no texto. E aí vocês vão associar a palavra com o que elas significam. Ok? Yes? Alright. Virando a página, ainda tem continuidade dos significados aqui. E depois o number 6, true or false, verdadeiro ou falso, de acordo com o texto. Ok? Alright. O interaction aqui a gente pode pular, tá? Não tem problema. Depois na página 301 vocês têm
Film genres, os gêneros dos filmes. Drama, western, horror, comedy, science fiction, historical, crime, action, war or musical. Então vocês têm as categorias dos filmes, ok? Os gêneros e o que eles significam, tá? Então tem uma tabela aqui e a explicação aqui, ok? E aí aqui embaixo, no exercício 1, você vai associar o gênero do filme com as características que ele tem, ok? Turning the page. Exercise 2, página 302, é o seguinte. Listen and write the kind of film each person described. Então, eu vou ler uns diálogos bem curtinhos para vocês. E aí, vocês vão descrever qual gênero de filme que essa pessoa falou, tá bom? Então, é o diálogo de A a E, por exemplo, tá? Então, eu vou ler esses diálogos e aí vocês vão falar qual o gênero do filme que a pessoa falou, tudo bem? Eu vou ler pausadamente. Letter A. Was the movie any good? I didn't enjoy it very much. What was it about? Well, it's about a mad scientist who wants to destroy this imaginary world. The story happens in the future. There are robots and spaceships. Okay. Letter B. How was the movie? It was pretty good, but I think I won't be able to be alone at home anymore. Why not? I'm really afraid of the ghosts that appeared in the movie. They were really scary. Letter C. Did you enjoy the movie? Yeah, very much. I love films that tell stories through music and dancing. Besides, the plot and the cast were really nice. What's the name of the movie? Mamma Mia. Letter D. So, tell me about the movie. Oh, it's the same plot as always. The guy falls in love with the girl. She's dating a bad boy. There are several funny situations when the good guy is trying to win her heart. There is a combination of love and humor and a happy ending. Letter E. What did you think of the movie? Oh, it was amazing. It really made me laugh a lot. What was the movie about? It's about this couple who is traveling on vacation. They get lost and then everything starts to go wrong. Ok? Alright. Catch a breath. Vamos pro ponto gramatical, que tá super simples, tá? Na outra aula tinha sido mais complexo, né? Nesse é mais simples. Nós vamos falar sobre relative pronouns, que são pronomes relativos. Então, o que acontece? Pronome relativo, ele vem para conectar informação. Por exemplo, você fala duas frases, mas essas frases têm um ponto em comum, uma pessoa em comum, algo em comum. Então, se você usa um pronome relativo, em vez de você montar duas frases, você pode montar uma só, conectando essa informação em comum que você teria nessas duas frases. Tudo bem? Por exemplo, tá assim, ó. Ben Affleck speaks with director Zack Snyder on the set of Batman vs Superman. He plays Bruce Wayne and Batman. Então a primeira frase fala assim, o Ben Affleck, né, ele fala com o diretor Zack Snyder no set do filme. Ele interpreta o Bruce Wayne no Batman. Então eu tô falando da mesma pessoa que é o Ben Affleck. Ele fez duas ações diferentes. Então eu posso conectar essas duas frases e montar uma frase só, né? Ben Affleck, que interpreta ou quem interpreta Bruce Wayne, fala com o diretor no set do filme. Então, eu sintetizei, montei uma frase só. Nesse caso, quando eu falo de alguém, o pronome relativo que eu vou usar é who, tá? Que é quem, ok? Eu posso usar o which, que significa cujo ou cuja, ok? E eu posso usar o mais comum também, que é o that, que é o que, né? Por exemplo, aqui tá assim, ó. An actor is a person that pretends to be someone else while performing in a film. Um ator ou uma atriz é uma pessoa que finge ser alguém enquanto está interpretando um filme, por exemplo, né? Então, que finge ser alguém, tá? O that é usado para isso. E você tem também o whose, que tá aqui, tá tudo aqui na apostila, tá, gente? O whose, que significa de quem, quando eu tô indicando posse, tá? O whose, tem um exemplo aqui para vocês. She is the girl. Her mother is a famous actress. Então, a primeira frase é, ela é a garota
E depois a outra frase. Her mother is a famous actress. A mãe dela é uma atriz famosa. Então, eu vou falar assim, ela é a garota de quem a mãe é famosa, por exemplo. She is the girl whose mother is a famous actress. Outros pronomes relativos. Onde e quando, por exemplo. O Gislaine Rosati é uma escola. A escola onde eu estudo. Montei duas frases. Então, o Gislaine Rosati é a escola onde eu estudo. Eu monto uma frase só, ok? Ok, exercise 1, tô na página 303, tá bom? Fill in the blanks using the relative pronouns. Então, vocês vão preencher aqui as frases usando os pronomes relativos, tudo bem? Vocês vão olhar todas as frases e aí vocês vão ver, vocês vão usar who, which, whose, where or when, ok? Ok. Exercise 2. Mark with an X the sentences from the previous activity that can be filled with the relative pronoun that. Aqui, ó, da letra A até a letra L, vocês vão marcar quais sentenças você pode usar o pronome that, ok? Então, em algumas você pode usar o that e aí você vai fazer um xizinho quais são elas. Exercise 3. Match each character with the descriptions. Vocês têm aí 3 personagens, Green Arrow, The Flash and Captain America. São 3 super-heróis. Então, vocês vão pegar e vão associar o nome do super-herói com as características deles que tá aqui. É só colocar os números. Super simples, ok? E por último, pra gente finalizar, ok? 304. É o seguinte, você tem aqui uma crítica de um filme chamado The Theory of Everything, que é o filme A Teoria de Tudo, tá? Tem uma crítica sobre ele, né? Enfim, alguém opinou sobre algo. Tem várias pessoas que são críticos de cinema. Geralmente você abre um jornal, você abre uma revista ou internet, você entra lá e vê o que essa pessoa pensa sobre o filme, né? Tem críticos que dão opiniões super positivas, super negativas, enfim. E assim as pessoas vão criando opiniões sobre assistir um filme ou não. Então, depois que você lê esse aqui, você vai pegar o seu filme favorito, ou então um filme que você não goste, e você vai montar um textinho com a sua crítica, tá? Escreve numa folha de um caderno, digita e manda pra teacher ver, tá bom? And that's it, ok? Então, pro 7º A, sexta-feira eu vou estar corrigindo as atividades desse bloco, ok? E pro 7º B, a próxima terça-feira, alright? Thank you very much, bye bye, see you!